Olá, aqui é Elemar Júnior da Eximiaco, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série onde falamos sobre DDD do jeito certo. O tema de hoje é Context Mapping, uma continuação da discussão sobre Bounded Context e subdomínios. Pois bem, antes de continuarmos, momento blogueirinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se ainda não ativou as notificações, ative. No vídeo anterior, nós entendemos que podemos analisar Domain Driven Design sob a perspectiva do espaço do problema e do espaço da solução. No espaço do problema, nós vimos que nós tínhamos o domínio, que era o problema que precisava ser resolvido, uma organização, por exemplo, e os subdomínios, que são as partes da organização. Do outro lado, nós temos o modelo do domínio, que representa diretamente a ligação com o domínio, e nós temos os bounded contexts, que se ligam diretamente com os subdomínios. O fato, entretanto, é que quando a gente pensa em mais de um bounded context, e consequentemente a gente fala sobre mais de uma linguagem ubíqua, e aí novamente a importância da linguagem ubíqua para discussão sobre o domínio do design, a gente precisa entender que em um determinado momento, assim como os subdomínios se relacionam no espaço do problema, os bounded contexts vão também se relacionar de alguma forma no espaço da solução. E esse relacionamento, basicamente, a forma como esse relacionamento acontece, ela é extremamente importante e por isso a ideia da gente começar a mapear o contexto. O mapa do contexto, de certa forma, traz os diversos bounded contexts da solução que a gente pensa para a vista, ou seja, a gente começa a perceber esses bounded contexts e aí começa a traçar a comunicação entre esses elementos. Faz sentido? Então, vamos ver se a gente consegue tornar a coisa um pouco mais tangível para você. Imagina que você trabalha e precisa pensar em software para uma rede varejista, por exemplo, como a Centauro, do nosso amigo André Nobre, com quem conversamos outro dia. Se você trabalha desenvolvendo um sistema para uma rede varejista que tem lojas online, uma loja online e lojas físicas, e que precisa entregar os produtos que essas lojas vendem, provavelmente uma das formas de você entender o domínio é separando o subdomínio entre loja online, loja física e o centro de distribuição, entre outros pontos, mas para ficar somente nesses três. Então, automaticamente no espaço da solução, você vai ter também no seu modelo de domínio uma representação de três bounded contexts, se você enxerga o negócio dessa forma. Um bounded context para tratar a loja online, um outro bounded context para tratar a loja física e um outro bounded context para tratar o centro de distribuição. E as linhas que a gente percebe aqui, de certa forma, são um indicativo de que nós percebemos necessidades de comunicação entre esses elementos. Por exemplo, novamente citando a conversa com meu amigo André Nobre, fala-se hoje sobre multicanalidade, sobre a loja online vendendo a loja física eventualmente também poder continuar a venda da loja online. Essa separação de contextos, de bounded context, ela é importante, né? E ela indica um pouquinho de como que a gente vai pensar a arquitetura do software e até mesmo a organização dos times. O centro de distribuição que atende os dois, então, nem se fala. Pegou mais ou menos a ideia? Quase sempre uma das implicações de nós termos bounded contexts separados, como a gente está indicando aqui, é a formação de times diferentes para tratar cada bounded context. Ou seja, geralmente, numa estrutura um pouco maior, quem vai tratar de um bounded context de loja online vai ser um time A, quem vai trabalhar com o bounded context para atender a loja física vai ser um time B, e quem vai trabalhar para fornecer a solução para o centro de distribuição vai ser um time C. Essa separação de times, ela não é obrigatória, mas ela quase sempre se converte em realidade. E isso vem, de certa forma, da lei de Conway, tema de outro vídeo que apresentamos numa outra trilha sobre arquitetura de software, aqui também no canal da Eximiaco. A lei de Conway fala que a estrutura do software
tende a replicar a estrutura de comunicação da empresa e vice-versa. Se você precisa, na prática, prover 3 contextos delimitados diferentes, cada contexto delimitado, idealmente, vai contar com um time separado. E esse é um ponto importante, muito importante, porque se começa a pensar também sobre a relação e a estrutura organizacional. Se eu tentar ter um mesmo time fornecendo software para o contexto delimitado da loja online e para o contexto delimitado da loja física, a implicação direta disso vai ser algum tipo de acoplamento. Agora, é muito importante que a gente entenda que cada contexto delimitado naturalmente tem um especialista de domínio que tem provavelmente, quase sempre, uma linguagem ubíqua ou onipresente específica daquele bounded context. Quando a gente faz uma separação, e esse é um ponto importante, muito importante, quando a gente faz uma separação como essa que está indicada aqui, trazendo loja online e loja física como contextos delimitados separados, a gente implica naturalmente em entender que esses contextos delimitados têm especialistas de domínio separados, o que faz até sentido, e que cada especialista de domínio eventualmente vai ter uma linguagem onipresente, uma forma de pensar, descrever o trabalho de uma forma diferente, o que também faz sentido, nem sempre. Esse é um ponto interessante da gente trazer novamente a discussão da estratégia para o Domain Driven Design. Em varejo, por exemplo, a gente pode sim entender loja online e loja física como contextos delimitados separados. Entretanto, quando se fala cada vez mais da unificação e da aproximação da experiência online da experiência offline, essa separação de contextos delimitados, que consequentemente acaba sendo replicada para uma separação dos times também, pode gerar dificuldades. Por quê? Porque se os dois ambientes estão desacoplados, e que bom que estejam, é muito provável que na prática essa separação acabe trazendo uma descontinuidade, algum tipo de descontinuidade. Eventualmente, seria mais interessante, ou no mínimo coerente, propor que esses dois contextos delimitados fossem unificados em um único contexto, um contexto de venda. Mas isso faria desse contexto um super contexto. Outro ponto importante é que quando você começa a pensar sobre Domain Driven Design, existe aquela classificação de contextos de Core Domain, de contexto de apoio, contexto de suporte, que é aquele que apoia o Core Domain, e os contextos genéricos. Nesse caso especificamente do varejo, me parece evidente que a competência core de uma loja é vender, né? Se você tiver loja física e loja online como contextos delimitados separados, fica a pergunta: qual é o core domain? Temos mais do que um core domain? Será que esses dois contextos não deveriam mesmo estar juntos? Enfim, bruta discussão, coisa para a gente conversar com quem? Com os especialistas de domínio. Um fato muito interessante a respeito desse mapeamento de contextos é observar que toda vez que se desenha uma linha conectando dois bounded contexts, se estabelece a necessidade de comunicação entre esses dois bounded contexts, ou pelo menos se reconhece que os dois bounded contexts se comunicam e se integram de alguma forma. Pois bem, como cada bounded context utiliza uma linguagem onipresente diferente, surge também a necessidade de se pensar em como que vai ser a interpretação do modelo de domínio, da parte do modelo de domínio que está representado em um bounded context com a parte do modelo de domínio que está representada em outro bounded context. E, aliás, nesse ponto aqui é que surge a ligação forte entre Domain Driven Design e arquitetura, porque nesse momento especificamente a gente começa a reconhecer cada bounded context como um componente em potencial de uma solução arquitetural com um conjunto bem delimitado de responsabilidades e com uma estratégia de relacionamento também clara, né, as estratégias de relacionamento. Então, nós que definimos arquitetura de software como conjunto de
componentes, responsabilidades, relacionamentos, a gente percebe aqui uma ligação muito forte com essa visão que a gente começa a ter com o mapa de contexto. Outro ponto importante é reconhecer que dentro do meu serviço, dentro do meu contexto, dentro do meu domínio, eu tenho subdomínios que são o core domain, e aqui novamente continua meio nublada a visão de quem é o core domain, porque como eu tenho essa separação entre loja online e loja física, qual é o core domain entre as duas? Uma vai ter que ser. Eu tenho subdomínios que são de apoio, então que suportam o negócio, então o centro de distribuição é visivelmente um subdomínio de apoio. E eu tenho subdomínios genéricos que potencialmente podem. Aliás, o problema dos subdomínios genéricos é que às vezes eles não são tão percebidos e eles acabam sendo engolidos pelos subdomínios que são de apoio ou o core domain, que é, por exemplo, aqui o subdomínio de cobrança. E o subdomínio de cobrança, ele faz uso, inclusive, de um outro subdomínio genérico, que é o serviço de cobrança de um terceiro, né, que está fora dos limites da organização na representação que a gente está trazendo aqui. Pois é, a questão é, repara que eu começo a ter que planejar a comunicação, a forma como a comunicação acontece. E por isso é importante eu ter claro quais são os padrões de relacionamento que eventualmente esses contextos possam ter. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a primeira tipo de relacionamento que parece evidente nesse exemplo, inclusive, que a gente está praticando aqui, que a gente está tentando discutir, é que existe uma relação de possível parceria entre loja online e loja física, no caso de um domínio de varejo. Por que existe uma relação de parceria aqui? Porque provavelmente os dois times vão ter que trabalhar de forma muito próxima, combinando e ajustando procedimentos. Geralmente uma novidade que surge no contexto da loja online também vai ter que ser aplicada de alguma forma na loja física. Esse modelo de parceria faz com que surja uma espécie de acoplamento entre os dois times, porque se os times precisam combinar o jogo, muitas vezes até aproximando a linguagem onipresente, isso acaba trazendo potenciais necessidades de alinhamento mais frequente, aumentando o custo. Acoplamento aumenta custo e isso acaba sendo uma dor para a arquitetura. Essa visão de parceria, entretanto, pode fazer todo sentido, caso realmente se entenda que nesse contexto, nesse domínio, esses dois subdomínios são realmente coisas separadas, com especialistas de domínios separados, mas que precisam trabalhar juntos. Esse modelo de parceria fala que nenhum time, nem o time de loja física, nem o time de loja online vai ser mandatório, mandante, determinante no rumo das coisas, mas que a evolução dos trabalhos das duas partes vai acontecer meio que de maneira combinada. Isso exige, transportando, saindo um pouquinho do modelo da solução, do espaço da solução para o espaço do problema, isso exige um bocado de esforço sob o ponto de vista de gestão. A gestão de dois subdomínios separados, mas que precisam trabalhar em parceria, costuma ser uma dor de cabeça. Geralmente isso gera pontos de acoplamento que são difíceis, no mundo físico mesmo, não estou nem falando de software, são difíceis de superar. Mas desafios interessantes. Eventualmente, quando a comunicação entre dois contextos delimitados é tão forte, é muito forte, e a relação nasce como parceria, talvez, eventualmente, esse modelo evolua para um cenário de cooperação onde se tem a ideia de se compartilhar parte dos recursos, se construir um kernel compartilhado, um shared kernel. Esse é o segundo modelo de relacionamento. Esse shared kernel aqui está representado como essa sobreposição entre as partes. Aqui, basicamente, se admite que parte do modelo de domínio que o time A está utilizando vai ser também utilizada pelo time B.
Nesses modelos de shared kernel, nascem algumas dores de cabeça evidentes, junto com a solução e os benefícios evidentes também. É claro que a gente vai estar no modelo de shared kernel reduzindo implementação do código e fazendo reaproveitamento. O problema é que aqui nasce acoplamento entre as partes, e nós falamos sobre desafios de arquitetura. Acoplamento gera uma série de dificuldades com relação à complexidade, que aumenta o custo, né? E fazer um shared kernel, no lugar de diminuir custos, aumenta os custos, não para desenvolver, mas para manter, porque eu preciso fazer, daí sim, que os dois times estejam profundamente alinhados quanto àquela parte que está sendo compartilhada. Não é incomum, inclusive, em ambientes produtivos, que se trabalhe com o modelo de inner sourcing aqui, ou seja, um dos times assume a responsabilidade de ser o guardião desse shared kernel, enquanto o outro time eventualmente contribui de alguma forma fazendo pull requests. Por exemplo, loja online é a guardiã do shared kernel e loja física eventualmente colabora fazendo pull requests e os times mantêm esse shared kernel compartilhado entre as duas partes. Mas, mais uma vez, isso demanda um novo esforço de gestão e agrega um pouco mais de complexidade para a solução. O ideal seria não conviver com kernel compartilhado. Entretanto, é importante destacar que, nesse caso específico de loja online e loja física, esse kernel não existe. Tá? Você talvez tenha que repensar um pouco sobre a necessidade de separar esses dois contextos. Mas, de novo, essa é uma discussão estratégica, bem interessante, aliás. Outro ponto importante a se analisar quando se pensa sobre a relação entre os nossos bounded contexts é começar a estabelecer a relação de quem é cliente e quem é fornecedor. Por exemplo, nesse exemplo específico aqui do varejo online, ou do varejo, enfim, o centro de distribuição quase sempre vai ser um fornecedor para as lojas online física. Como ele é o fornecedor, em domínio do design se costuma usar o termo upstream, ele é a base, ele fornece coisas que a loja online e a loja física acabam consumindo, como por exemplo informação de estoque, entre outros pontos. O ponto interessante aqui do centro de distribuição, especificamente nessa relação de fornecedor e consumidor, é que o fornecedor quase sempre vai acabar então se preocupando em fornecer uma interface amigável, estável, para o seu modelo de domínio, que vai ser consumida pela outra parte, pelo outro contexto. Essa preocupação, de uma forma geral, faz com que o pessoal do centro de distribuição, o desenvolvimento do software para o centro de distribuição tenha essa consciência de que mudanças ou até mesmo a evolução do modelo de domínio do centro de distribuição precisa ser comunicada de forma efetiva para os clientes, no caso aqui loja online e loja física, porque, enfim, pode trazer dores de cabeça caso não seja feito dessa forma. Então, é interessante estabelecer essa relação de fornecedor e consumidor, fornecedor e cliente, upstream e downstream, porque a gente começa então também, além de planejar a estrutura da empresa com os determinados times, estabelecer quem precisa mandar informações de mudança ou histórico de versão para quem. Seguramente, centro de distribuição, toda vez que lança uma nova versão de seu produto, que faz alguma alteração ou ampliação refinamento do seu modelo de domínio, precisa comunicar esse refinamento e acordar esse refinamento com os consumidores, com os clientes. Essa relação fornecedor-cliente é uma das outras relações que a gente tem que começar a perceber quando mapeia o contexto, ok? Quando faz um context mapping. Aliás, falando sobre relação cliente-fornecedor, é bacana também observar que muitas vezes o fornecedor vai fazer alterações no seu modelo de domínio sem levar tanto em consideração
os impactos que isso pode ter nos consumidores ou nos clientes. É claro que alguma preocupação sempre existe, mas a relação vem mais ou menos como imposta ou autoimposta. Por exemplo, se um serviço de cobrança resolve fazer avanços no seu sistema e mudar a forma como expõe o seu modelo de domínio, caberá ao time que está tratando da cobrança dentro da organização fazer os ajustes, muitas vezes atendendo um determinado prazo que o fornecedor estabelece. Olha, eu dou suporte para essa interface até o dia XPTO. Mas depois desse dia você tem que se adaptar. Nesses cenários, se diz que a relação é de conformidade ou conformista. O pessoal do Bounded Context interno de cobrança vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra e não terá muito o que discutir. É interessante observar quando você está modelando o domínio, que você está percebendo essas relações entre os bounded contexts, identificar todos os pontos de fornecedor-cliente aonde um lado precisa adotar um posicionamento conformista, porque nesses cenários você talvez precise entender e desenvolver formas de mitigar os riscos dessa relação, por alguma razão, sofrer alterações da qual você não consegue gerenciar bem. Outra coisa importante é que se você faz um uso muito direto desse serviço, né, se você trabalha diretamente com ele, mudanças da linguagem de domínio, mudanças no modelo de domínio desse terceiro podem ter mudanças muito impactantes dentro da tua modelagem. Por exemplo, aqui no caso um bounded context de cobrança pode ser muito impactado por mudanças feitas no serviço de cobrança do terceiro. Outro ponto interessante é que, geralmente, quando você tem relações conformistas, quanto mais imposta a relação, menor a chance de fidelidade. Ou seja, é bem provável aqui que outros serviços de cobrança de outros bancos, enfim, sejam também utilizados, também de forma conformista. Isso puxa para um próximo aspecto da modelagem do contexto, do mapa de contexto que a gente está elaborando. Bom, quase sempre quando a relação é conformista, surge a ideia de você criar, no lugar de uma dependência forte, um acoplamento forte com o teu fornecedor, você criar um modelo intermediário que representa o que você entende como sendo a base do teu modelo de domínio do teu contexto delimitado fornecedor. Essa representação mínima é o que se chama de camada de anticorrupção, ou anti-corruption layer, especificamente aqui. Essa camada de anticorrupção, ela desempenha um papel importante porque ela reproduz parte do modelo de domínio que se entende como sendo o utilizado pelo serviço externo, mas então desconectando. Para quê? Para que a interação com o código, o modelo de domínio do Bounded Context de cobrança, por exemplo, aqui nesse exemplo, interaja com essa representação, muitas vezes até simplificada, e essa representação simplificada serve como um bloqueio, como uma barreira. Assim, quando eventualmente um serviço de cobrança externo faz ajustes no seu modelo de domínio, quem precisa ser alterado é um ponto muito localizado dentro do sistema, que é essa camada de anticorrupção. A camada de anticorrupção também ela é muito frequente quando você tem essa pluralidade, essa potencial pluralidade de servidores, né, de fornecedores. Você pode ter outros fornecedores de serviço de cobrança de outros bancos, por exemplo, que podem utilizar representações de linguagem de presente até diferentes, com terminologias diferentes, para representar o que o time de cobrança entende como sendo uma coisa só. Então, você define essa camada de anticorrupção com essa linguagem comum, daí, com essa representação comum da linguagem linguagem de presente dos diversos outros bounded contexts, de forma a isolar e impedir mudanças aqui, dores da mudança. Muito bom? E com isso eu acho que nós tratamos o suficiente da ideia de context mapping ou mapas de contexto.
Eu espero que você tenha ficado satisfeito. Tem muitas outras coisas, à medida que os anos foram avançando, foram surgindo outras ideias, como o fornecimento de um Open Host Service e outras terminologias, enfim, para tentar descrever um pouco mais como funciona a comunicação entre os diversos Bounded Contexts. Mas eu acho que a parte mais importante aqui já está interessada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, compartilhe ela com a gente, ou colaboração, compartilhe ela com a gente aqui nos comentários. E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se ainda não ativou as notificações, ative-as. Um convite especial. Se você está chegando aqui agora e não assistiu os vídeos anteriores da série, convido que faça. Tá? Também acho interessante, a essa altura, que você também assista os vídeos da série sobre arquitetura de software, que a gente está compartilhando aqui no canal. Especificamente, eu gostaria que você assistisse o vídeo onde falamos sobre custos, complexidade e acoplamento. Eu entendo que os dois temas são complementares e eu acho que você vai se beneficiar bastante de criar um pensamento a partir desses dois pontos. Tá bom? Obrigado, até a próxima.